Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Solimar, sou terapeuta e o meu trabalho é despertar a sua consciência para que você possa te despertar das infinitas possibilidades de obter uma vida melhor. É sobre isso. E gente, como prometido, hoje eu vim aqui contar um pouco da minha história. Hoje, Deus falou muito forte no meu coração para eu estar aqui fazendo esse vídeo. É por isso que eu estou aqui. Talvez em algum momento eu me emocione, né? Porque hoje eu estou bastante emotiva. Por mais que eu esteja bem fortalecida, por mais que eu esteja bem resolvida com a minha história, por mais que eu já tenha ressignificado a minha história, hoje eu choro não de tristeza, mas sim de alegria, né? E de me ver a pessoa tão forte que eu sou hoje. Mas a emoção, ela vem. Então, gente, assim, ó, eu me casei muito novinha, eu tinha 18 anos quando eu me casei. Eu vivi 15 anos, dividi 15 anos a minha vida com o pai dos meus filhos. Não os meus sonhos, a minha vida. Então eu casei com uma pessoa que era muito diferente de mim. Aquela menininha sonhadora, romântica, cheia de sonhos. Casei com uma pessoa que não tinha nada a ver comigo. E aí, comecei a viver a minha história com essa pessoa. E ali já no primeiro mês eu já percebi que era muito diferente. Mas aí vem aqueles pensamentos: ah, vai mudar, não, né? Tá tudo bem. Fica aí, aceita essa realidade, essa vida que você escolheu, que vai mudar, vai mudar. E aí um dia recebi a mãe dele na minha casa. Acho que um mês ou dois depois do casamento eu recebi a mãe dele na minha casa. E a mãe dele chega, me cumprimenta, olha pro lado e diz assim: vai fazer essa menina infeliz. Eu ouvi aquilo, mas eu não tinha muito, né, nem me preocupei e nem busquei entender o porquê que ela tinha falado aquilo. Mas enfim, gente, ali começa a minha jornada. Aquele companheirismo que eu sempre sonhei não tinha. Aquele carinho que eu sempre sonhei não era recíproco. Aquela pessoa sempre me diminuía. Eu comecei a acreditar que eu realmente era nada, que eu realmente era incapaz. Então eu tentei calar aquela Solimar que queria ser feliz, aquela Solimar que tinha sonhos. Eu tentei calar aquela Solimar, mas tinha dias que meu coração, o coração, gente, ele se recusa a ser infeliz. Quando você tem isso dentro de você, quando você tem aquele desejo de ser feliz, o coração ele se recusa a ser infeliz. Então tinha dias que eu chorava sozinha, mas aí eu levantava, sacudia a poeira e vinha aquela vozinha de novo: tá tudo bem, vamos lá, né? Ah, pra quê? Nem precisa mesmo de tanta de ser feliz, nem precisa mesmo de companheirismo, nem precisa mesmo de amor. Tá tudo bem. E aí eu tive meus filhos, e aí quando a gente tem os filhos, o amor da gente divide ali, né? E aí você deixa mais ainda os seus sonhos de lado e vai viver ali pro seu filho. Aí meus filhos também não tinham aquele pai que eu gostaria
que ele estivesse. Isso me doía muito. Doía mais a ausência de pai para os meus filhos do que a ausência de marido para mim. E aí eu comecei a sentir mais, começou a doer mais em mim, né? E aí eu já comecei a pensar em separar. Eu comecei a alimentar outros sentimentos. Tipo assim, ai, um dia eu quero separar, um dia eu quero separar. Mas eu não tinha atitude, eu não tinha coragem. Por quê? Porque eu acreditava que aquela menininha não era capaz. Aquela menininha que não sabia nada da vida. Aquela menininha que não tinha estudo, que não tinha maturidade, né? Aquela menininha feia, porque era isso que eu ouvia, não tinha força. Não tinha força para sair daquela vida, né? E aí quando meus filhos tinham, acho que entre 10, 12 anos, o pai deles teve um surto psicótico. E aí quando ele teve esse surto psicótico, ele ficou um mês no surto. A gente foi numa clínica, né, onde ele ficou internado um mês. Eu ia visitar ele naquela clínica, eu saía de lá sem chão, eu saía de lá arrasada, porque ele literalmente tinha virado uma criança. E, gente, ele era a minha base, eu endeusava ele, ele era tudo pra mim. Como era que eu ia viver aquela vida agora? Mas dentro de mim, eu sentia muito forte que ele ia voltar e ia ficar tudo bem. Depois de um mês, deram alta, trouxe ele para casa com um monte de remédios. E aí começou a minha jornada. Então, eu comecei a alimentar um sentimento dentro de mim que agora eu tinha entendido tudo aquilo que eu tinha vivido aqueles anos. Toda aquela falta de afeto, toda aquela falta de carinho, é como se eu tivesse entendido tudo. Dentro de mim dizia assim, ai, tadinho, então é por isso que ele não era presente na minha vida, é por isso que ele não era um bom companheiro, é por isso, isso e isso. Então eu justificava toda aquela falta agora na doença. E aí, gente, começou ali a nossa luta. Ele ficou, acho que um ano bem, depois ele teve recaída, voltou para a clínica, e aí a nossa vida era isso. Até que chegou uma hora que eu tava tão cansada, e um amigo dele olhou para mim e falou assim, Sol, você precisa de ajuda. E eu nem imaginava que eu precisava de ajuda, porque eu me achava forte. Eu achava que ele precisava de mim, porque sem mim ele jamais iria conseguir se recuperar. Eu era a salvação para ele, né? Também. Aí eu aceitei. Ele agendou uma psicóloga para mim, eu fui. Só que eu fui com a ideia de que ela ia me falar que ia ficar tudo bem, né? Que eu tava no caminho certo, que eu ia ajudar ele, ia dar os remédios certinho, ele ia aceitar um tratamento, ia estar tudo bem. Então eu fui na psicóloga, nunca tinha ido numa psicóloga, sentei ali, contei toda a minha história, chorei, desabafei, terminei. Ela olhou pra mim e falou assim, Sol, você tem dois caminhos, é esse e esse. Um é, ou você deixa isso aqui que você está vivendo e vai cuidar dos seus filhos, ou você vai se afundar e vai todo mundo procurar. Eu saí dali arrasada e sem entender nada, né? Porque ela não me explicou. Eu não sabia o que era esse surto. Eu não sabia o que estava acontecendo, né? Não tinha muito... Não se falava muito desses assuntos. E aí eu saí dali, não acreditei no que ela falou, né? Mas ficou aquela
vozinha dentro de mim dizendo, né, mas e seus filhos? E se atrapalhar a vida dos seus filhos? E se você prejudicar os seus filhos? Mas fui vivendo, né? Até que chegou uma hora que ficou insuportável. Ele saía de casa, tipo, na sexta-feira à noite, chegava em casa só no domingo à noite. Então, a vida ficou muito difícil. E aí foi quando eu pedi a separação. E quando eu pedi a separação, começou uma guerra na minha vida, né? Porque aí a pessoa não aceitava, me subestimava, né? Como? Você vai morar onde? Você precisa de mim, você depende de mim, você não tem onde morar, essa casa aqui é minha, você não colocou R$1 aqui dentro. Mas aí eu bati o pé e separei. Aí ele queria que eu fosse na Defensoria Pública, porque ele dizia pra mim que eu não tinha condições de pagar, né, um advogado. Ele me subestimou, falou, vai lá na Defensoria Pública, fica lá na fila. E aí eu não fiz isso, eu procurei um advogado. E assim foi coisa de 1 mês ou 2 e meu divórcio estava pronto. E aí quando eu cheguei para ele e falei, olha, vamos assinar o divórcio tal dia, aí ele, louco, né? Ele não aceitou, porque na mente dele eu ia sofrer bastante lá na Defensoria Pública para eu poder conseguir um divórcio. E aí ele se revoltou, a gente foi, divorciou, muita luta, e aí ele não quis sair de casa, né? Ele não tinha saído de casa ainda, porque a casa era dele, né, como ele dizia. E aí ele bateu o pé que só ia sair de casa se vendesse o apartamento. E ali eu comecei a viver um inferno na terra. Humilhada, né? Aqui você não colocou R$1. Sai você, porque eu só vou sair daqui quando vender. Para resumir, eu perdi a minha casa, porque ninguém merecia viver uma vida daquela. Eu vendi a minha casa e ele falou assim pra mim, agora você vai morar na favela, que é onde você pode morar. Com 2 crianças pequenas. Aí eu aluguei um apartamento, fui morar com meus filhos, nossa vida mudou, né? Aquela vida que a gente tinha mudou totalmente. Sofremos muito, né, gente? Sofremos horrores. E aí todas as vezes que ele tinha crise, todas as vezes que ele surtava, ele batia na minha porta e eu aceitava ele de volta. E eu voltei para ele inúmeras vezes, porque ele me convencia. Porque eu era uma pessoa fraca. Porque eu era uma pessoa sem autoestima. Porque eu era uma pessoa que não tinha amor próprio. Porque eu era uma pessoa que não acreditava que eu era capaz de sustentar os meus filhos sozinha. Então todas as vezes que ele batia na minha porta, eu acolhia ele dentro da minha casa. E aí ele me destruía de novo. Eu voltava pro zero. E aí vinha aquele sentimento dentro de mim de que ele ia mudar, de que eu ia acolher ele, de que eu ia conseguir fazer com que ele mudasse. Não, gente, não mudava. Pelo contrário, a coisa só piorava. Então, assim, para resumir um pouco, porque essa história vai ficar muito grande, eu vivi anos assim, nessa luta. Passando-se 10 anos, esse vai e volta, separado e não separado, enfim, veio a pandemia. Recente, né, gente?
Antes da pandemia, eu tinha começado o meu processo de cura. Eu conheci as terapias integrativas. Eu descobri um mundo que eu não conhecia. Então, eu me perdoei. Eu perdoei muita gente. E só que aí veio esse sentimento muito forte. Quando, na pandemia, o pai dos meus filhos estava em uma clínica fazia 1 ano. E ele começou a me mandar mensagem dizendo que ele ia sair da clínica. E eu, naquele processo de cura, naquele misto de sentimento, senti muito forte dentro do meu coração que eu deveria acolher ele dentro da minha casa. Porque dentro de mim eu tinha muita coisa mal resolvida. Porque dentro de mim ainda dizia: você não cuidou dele direito, ainda faltou coisa. E aí eu falei pra mim: agora eu vou cuidar dele como eu nunca cuidei na minha vida. O que eu fiz? Acolhi ele na minha casa. Ele ficou toda a pandemia na minha casa. Conversei com os meus filhos aceitaram, meus filhos são maravilhosos. Não que meus filhos tenham aceitado por eles, né? Mas por mim, porque eles são muito, eles me respeitam muito. Eles são 2 filhos maravilhosos. Eles jamais iriam contrariar a mãe deles. Eles falaram: tudo bem, mãe, é isso que você quer? É isso que a gente vai fazer. Aí ali eu trouxe uma pessoa toda sequelada pra dentro da minha casa. Com um monte de remédios. Expliquei pra ele que ali era um tratamento, a gente não era mais marido e mulher, mas que eu ia cuidar dele como eu nunca tinha cuidado na vida. Eu ia dar os remédios dele certinho. Dias depois, eu achei remédio no lixo. Aí foi minha primeira decepção, de novo. Mas aí eu já sabia que tinha essas recaídas, o médico já tinha explicado que era normal ter essas recaídas, mas que a família era fundamental para ajudar. Tá, fui lá, falei: você não pode parar de tomar os remédios, para você ficar aqui você precisa se cuidar, você só pode ficar aqui com essa condição. Aí tudo bem, ele ia, aceitava a minha condição. Dias depois, eu achei maconha dentro da minha casa, no meu guarda-roupa. Foi outra decepção. Aí eu ameacei, chantageei, falei que eu ia mandar de volta pra mãe. Aí ele, né, se colocava no papel de vítima, que ele não ia mais fazer isso. E tudo bem. Eu aceitava de novo aquela situação. Só que eu tinha determinado pra mim que quando aquilo ficasse muito pesado pra mim, eu encerraria de novo aquele ciclo. Porque aí eu já estava entendendo muita coisa, né? Eu já estava no meu autoconhecimento, eu já estava estudando espiritualidade, isso já estava muito forte de mim. Espiritualidade já estava cuidando de mim. Então já tinha coisa que eu já não me permitia mais passar. Então, foi quando ficou muito pesado, eu aluguei um apartamento, deixei ele na casa onde a gente morava. Fomos morar no apartamento, eu e meus 2 filhos. Mesmo assim, eu não abandonei. Qual que era a minha ideia? Eu não posso abandonar ele, porque sem família ele não vai conseguir. Toda semana eu ia na casa dele, fazia a limpeza da casa dele. Ali ele me humilhava. Ele falava pra mim que a comida que eu comia valia a faxina que eu fazia valia a comida que eu tinha comido, né? Fora outras coisas que eu saía de lá arrasada. Então, gente, o que eu quero dizer pra vocês?
Se vocês estão em um relacionamento aonde a pessoa te diminui, aonde a pessoa não é companheiro, tá errado. Tá errado. Tá errado. Gente, tem se falado muito do narcisismo, do narcisista. E aí eu tenho escutado de pessoas falar, ai, nossa, tá na moda agora falar de narcisista. Que bom que tá na moda. Que bom que tá na moda. Assim, as pessoas podem ser alertadas, né? Muita gente vivendo isso dentro das suas casas, sem entender, guardando sentimento de ódio, muitas vezes se agredindo dentro de casa, né? Então, gente, meu objetivo aqui em estar contando a minha história para vocês é alertar vocês. Não deixe que ninguém te diminua. Não deixe que nada nem ninguém mate os seus sonhos. Se ame. Busque pelo amor próprio. E aí, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando a gente aprende a se amar, quando a gente se coloca em primeiro lugar, a gente não espera nada do outro. A gente não espera nada do outro. Então, essa aqui foi só um pouquinho da minha história. Meu objetivo aqui nesse canal é falar mais sobre o narcisista, contar pra vocês, né, como é que age o narcisista, para que o máximo de pessoas, para que eu possa ajudar de alguma forma o máximo de pessoas possível, para que as pessoas que se conectarem aqui comigo possam entender o que é a falta de amor próprio. Tá bom, meus amores? Volto em breve pra gente falar mais desse assunto.